Boa tarde. É uma alegria imensa poder partilhar nessa tarde do dia 2 de janeiro de 2015 a palavra do Senhor. Por isso eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 36. Quem tem a Bíblia da Ave Maria é o Salmo 36. Quem tem a Bíblia da CNBB é o Salmo 37. Como o Salmo é uma oração, eu recebi do nosso departamento de eventos, que organiza os eventos, que pensa, que reza, que dá o tema da pregação, a direção que nós precisamos buscar em Deus para partilhar a palavra. Eu recebi alguns versículos só, mas eu gostaria, sabendo que o Salmo é uma oração, eu gostaria que nós lêssemos esse Salmo inteiro. Ele é um pouquinho extenso, um pouquinho só, mas presta bastante atenção em cada palavra que você vai ler, em cada palavra que você vai absorver desse Salmo. Não te irrites por causa dos que há, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem, habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, e Ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia o teu direito. Em silêncio abandona-te ao Senhor, põe a tua esperança nele. Não invejes o que prospera em suas empresas, e leva a bom termo seus maus desígnios. Guarda-te da ira, depõe o furor, te exasperes, que será um mal, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não acharás. Quanto aos mansos, são a terra, e nela gozarão de imensa paz. O ímpio conspira contra o justo, e para ele range os seus dentes. Mas o Senhor se ri dele, porque vê o destino que o espera. Os maus empunham a espada e retesam o arco para abater o pobre miserável e liquidar os que vão no caminho reto. Sua espada, porém, lhes transpassará o coração, e seus arcos serão partidos. O pouco que o justo possui vale mais do que a opulência e a riqueza dos ímpios, porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustenta. O Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da desgraça, e nos dias da fome serão saciados. Porém os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor fenecerão como o verde dos prados. Desaparecerão como a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, enquanto o justo se compadece e dá. Porque aqueles que o Senhor abençoa possuirão a terra, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor torna firme os passos do homem e aprova os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado. Diga comigo, ainda que caia, não ficará prostrado. Diga bem forte, ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado, porque o Senhor me sustenta pela mão. Isso aqui é Davi, ele já está numa idadezinha mais avançada. E ele vai dizer, fui jovem e já sou velho, mas jamais eu vi o justo abandonado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Olha o testemunho que Davi está dando. Eu fui jovem, mas eu já sou velho, e eu jamais vi um justo abandonado. Uma outra tradução vai dizer, eu jamais vi
um justo sem resposta, sem a resposta de Deus. E continua o versículo 26. Todos os dias empresta misericordiosamente, e abençoada é a sua posteridade. Aparta-te do mal e faze o bem, para que permaneças para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Os ímpios serão destruídos e a raça dos ímpios exterminada. Os justos possuirão a terra e habitarão eternamente. A boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime a justiça. Em seu coração está gravada a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. O ímpio espreita o justo e procura como fazê-lo perecer. Mas o Senhor não o abandonará em suas mãos, e quando for julgado não o condenará. Põe a tua confiança no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te exaltará e possuirá a terra. A queda dos ímpios verás como alegria. Vi o ímpio cheio de arrogância a expandir-se com um cedro frondoso. Apenas passei e já não existia. Procurei-o por toda parte e nem um traço dele encontrei. Observa o homem de bem, considera o justo, pois há prosperidade para o pacífico. Os pecadores serão exterminados, a geração dos ímpios será extirpada. Vem do Senhor a salvação dos justos, que é seu refúgio no tempo da provação. Senhor, o Senhor ajuda e liberta, arranca-os dos ímpios e os salvam, porque se refugiam nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queria que você aplaudisse a revelação que está contida nesse salmo. Veja, eu precisaria de 365 dias para pregar tudo que tem nessa palavra, porque é muita graça, é muita promessa num único salmo. Mas o que está mostrando aqui? Está mostrando uma realidade que nós precisamos viver, porque nós nos confundimos muitas vezes no mundo que nós vivemos, ao olharmos para os maus, para as pessoas perversas, para os ímpios, e ao vê-los prosperar, e nós muitas vezes que somos fiéis a Deus, passar um perrengue danado, sofrer, não é verdade? Você vê as pessoas que não optaram por Deus, que estão na gandaia, vivendo na maldade, buscando as coisas erradas, muitas vezes em melhor situação do que você, do que nós. E a gente fala assim, poxa vida, parece que as coisas estão fora do lugar. Eu não deveria estar prosperando, não era eu que deveria estar em estado de glória, até mesmo visto por esse mundo, misturado ao poder temporal. E o que eu vejo é o ímpio que prospera. O que eu vejo são os famosos, os poderosos desse mundo que acabam se destacando. Olha lá a fortuna que tem aquela cantora americana, que parece mais um culto satânico, o show dela. E olha nós, como é que nós estamos, com calor, sentado numa cadeira dura, ouvindo um padre falar numa hora dessa. A gente, humanamente, muitas vezes se questiona. Verdade ou não é? Mas o Salmo está resumindo aquilo que é a verdade da nossa fé. O Salmo está trazendo a realidade do sentido da nossa fé, do sentido do nosso sofrimento, do sentido da nossa fidelidade, que não está aqui nessa terra, mas na terra que Deus prometeu para cada um de nós, que é a nossa terra prometida, que é o céu. O Salmo quer tirar os nossos olhos da materialidade e colocar os nossos olhos num futuro, numa promessa de vida eterna.
Eu queria perguntar para você, o ano de 2014 existe? Já o quê? Passou. 0 hora de 1º de janeiro, começou 2015. Não é verdade? Agora eu quero perguntar para o senhor que, como eu, está numa briga danada com a sua barriga. Quando mudou de 23h59 de 2014 para 0 hora de 2015, a sua barriga ficou tanquinho? A minha não. Dá uma passadinha na mão, de mão nela aí. A minha não. Eu quero perguntar aos meus irmãos carecas. Vixe, padre. Câmeras não filmem os carecas, filmem bastante gente cabeluda. Você que gostaria de ter cabelo para pintar, para passar um shampoo bem cheiroso. Quando mudou de 23h59 para 0 hora do dia 2015, mudou alguma coisa? A sua careca nasceu cabelo? Hã? Sim ou não? Gente, se a gente for olhar para a realidade, nós só vamos perceber que o que mudou foi o calendário. Mudou o calendário. A gente jogou de 2014 fora e começou janeiro. Tem gente que já está trabalhando hoje. A vida continua. Vai entrar no mesmo. E alguns privilegiados vão sair de férias, vão descansar um pouquinho, mas depois voltam para a realidade do trabalho. Mas eu queria dizer para você algo importante. O ano novo, ele não vai ser novo se você continuar o mesmo. O ano novo só vai ser novo se nós permitirmos que Deus transforme o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada. Aí sim, esse ano vai ser novo. Porque senão vai ser a mesma coisa, você vai voltar para casa. E desculpa te dizer, não é porque mudou de 23h59 para 0 hora que você vai chegar em casa e a sua casa está toda transformada. E você vai chegar lá na sua casa e tem um bilhetinho lá, você ganhou na Mega Sena da virada. Oh, você foi sorteado no Minha Casa Minha Vida, glória a Deus, ganhou uma casa nova. Não, talvez você vai sair daqui da Canção Nova e chegar em casa, vai encontrar tudo do mesmo jeito, só mudou o calendário. Só mudou o calendário. Coloca a mão no seu coração e diga: eu quero verdadeiramente experimentar o novo. O ano só vai ser novo, Senhor, se eu me permitir viver uma vida nova. Se eu permitir ao Senhor que o Senhor entre e transforme a minha vida e faça tudo novo no meu coração, na minha vida. Eu queria que você voltasse aí no Salmo. Talvez você tenha fechado. Versículo 4. Põe no Senhor as tuas delícias, e os desejos do teu coração Ele te atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, o teu futuro. Espera nele e Ele agirá. A proposta para nós sermos novos, nesse ano novo, ela passa por essa dimensão. Porque só existe alguém que não envelhece. Você sabe quem? Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Decora essa passagem. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele continua o mesmo.
Passados 2015 anos, Ele continua o mesmo. Ele é Deus, Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é clemente, Ele é fiel, Ele é perfeitamente justo, Ele é infinitamente inclinado a fazer o bem. Esse é o Deus que nós somos chamados a confiar. Esse é o Deus que nós somos chamados nesse ano de 2014, de 2015, desculpa, com Ele, a caminhar com Ele, a fazer o que o salmista nos convida nesse salmo de Davi. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele, e Ele agirá. Nós precisamos caminhar todos os dias com os olhos no Senhor, mas nós precisamos entender que essa proposta de confiar e de caminhar com Deus, o próprio catecismo da igreja vai dizer que nós somos capazes de Deus. Nós somos capazes de ter intimidade com Deus. Nós somos capazes de ter amizade com Deus. Nós somos capazes de nos aproximar de Deus. Nós somos capazes de responder ao chamado que Deus nos faz. Porque desde todo sempre Deus colocou no nosso coração um desejo por Ele. Agostinho vai dizer, o nosso coração não vai repousar, não vai descansar enquanto não for nele, no Senhor. É no Senhor que nós repousamos, descansamos, tranquilizamos, encontramos a paz. Nós somos chamados a fazer essa experiência, a nos relacionar com Ele. Há um desejo no nosso coração, está escrito lá, não tem como ser arrancado. Deus não cessa de nos atrair. Deus, e somente Deus, e somente nele, nós encontramos a verdade que nós estamos buscando, a felicidade que nós estamos buscando, que nós não cessamos de buscar, que nós buscamos em 2014 e que vamos continuar buscando em 2015. Nós precisamos buscar, mas precisamos conhecer esse Deus. Se você for perguntar, não ao Dr. Google, mas no catecismo da Igreja Católica, quais são os meios de conhecer a Deus? O catecismo vai trazer a criação como um meio de conhecimento de Deus. A criação, o mundo material, e a criação, a pessoa humana. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele. O melhor que você tiver. Aquele sorriso que você quer ter todos os dias de 2015. Nós só estamos no segundo dia. Dá esse sorriso para esse irmão. Diga para ele, é nós. Diga para quem está do outro lado, é nós na fita. Diga para quem está na televisão, é nós. A igreja diz que nós podemos conhecer a partir da criação, a partir do mundo material. Eu sempre me extasio quando eu olho para a serra aqui do gigante deitado, aqui atrás de nós, aqui do meu lado aqui direito. Tem dia que eu estou chegando em casa, ou eu estou vindo pela Dutra, parece que é uma pintura, parece que eu estou diante de um quadro de tão perfeito que é, e às vezes tem uma nebulosidade, tem um brilho, uma cor extraordinária. Eu falo, meu Deus, quem aqui é do Rio de Janeiro? Oh, glória a Deus! Quem já foi no Rio de Janeiro? Parece que Deus pegou o pão de açúcar, o corcovado, a lagoa. Ele fez tudo, foi pintando de tão espetacular e perfeito que é. Não tem como você olhar e dizer assim, e ser indiferente àquela beleza e falar, Deus não existe não. Quando você olha o mar, quando você planta, coloca uma sementinha lá na sua casa. Talvez você mora num apartamento, colocou num vasinho lá uma sementinha. Daqui a pouco aquela semente brota. É espetacular de contemplar, de ver, de experimentar, de perceber. Deus só pode ser Deus. Dá uma sacudida em quem está do seu lado, para melhorar o calor. E diga para ele, só pode ser Deus.
Agostinho vai dizer: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades e todas elas te respondem: olha-nos, somos belos. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, com B maiúsculo, o mais belo dos belos, o Criador? Não sujeito à mudança, ele não muda, ele é o imutável. Agora olha de novo para quem está do seu lado. O catecismo, ele vai dizer que o ser humano reflete a beleza, a presença, a certeza da existência de Deus. Diga mais uma vez para esse irmão: é nós. Com a nossa abertura à verdade, à beleza, o nosso senso moral, com a nossa liberdade, com a voz da consciência, não aquela voz da consciência do Globo Esporte não, mas a voz da consciência no nosso coração. Deus que fala na nossa consciência, a nossa aspiração de infinito, de felicidade. Nós nos interrogamos sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, nós percebemos um sinal na nossa alma espiritual: Deus existe. Diga bem forte isso: Deus existe. E Ele me fez, Ele me criou, Ele me teceu com as suas mãos de Pai, de um Deus que é amor, lá no ventre da minha mãe. Deus me fez. Obrigado, Senhor, pela sua presença e pela certeza de que o Senhor existe e que eu posso te tocar, eu posso te experimentar, eu posso viver para ti. Eu acredito, Senhor, e eu tomo posse de que não pode ter tido origem em outro lugar senão em ti. Você já olhou nos olhos de uma pessoa morta? Credo. Está parecendo filme de terror, padre. Mas a gente que é padre vai dar unção dos enfermos, e às vezes você dá unção, a pessoa morre, não é, padre? Ali. E você vê que não existe mais alma. É impressionante. A gente olha para os olhos de um vivo, tem alma, tem vida, mas quando você olha nos olhos de uma pessoa que morreu, existe um abismo. Não existe mais alma. Aquela pessoa não está mais ali. É só um cadáver, é só um corpo. A nossa alma veio de Deus. Foi Ele que nos fez, Ele nos criou, e é para Ele que nós vamos voltar. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos conhecer aquele que nós precisamos colocar a confiança nele nesse ano. O mundo e o homem atestam, meus irmãos, que não tem em si mesmos nem o seu princípio primeiro, nem o seu fim último. Ah, tá bom, a teoria do Big Bang foi uma explosão, mas antes dessa explosão, quem provocou essa explosão? Alguém. Ah, a teoria da evolução, e muitos se escandalizaram quando o Papa Francisco disse que a teoria da evolução não nega a Deus, porque o Papa Francisco tem plena consciência que existe uma causa primeira, e essa causa primeira é Deus, querendo os cientistas ou não, querendo os intelectuais ou não, querendo os filósofos ou não. Se começou numa bactéria, se começou numa explosão, mas aquela bactéria, aquela explosão tem que ter vindo de algum lugar. E de quem ela veio? Do princípio primeiro. Estou falando conceitos filosóficos, mas é fácil de entender.
veio de alguém, existe uma causa primeira, e essa causa primeira é o Deus que quer te fazer feliz no ano de 2015, o Deus que quer que você se realize no ano de 2015, o Deus que quer sonhar os seus sonhos com você no ano de 2015, no ano novo, a causa primeira. Mas vamos agora na Bíblia, desde o Gênesis, quando não existia nada, e lá o livro do Gênesis, no capítulo 1, vai narrando a criação. Que coisa espetacular, era tudo caos, o Espírito repousava sobre o caos, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E nós vamos vendo o caminhar desse Deus, desde lá do Gênesis até o Apocalipse, e lá no final do Apocalipse, se você quiser ir aí na sua Bíblia, no capítulo 21, para dizer para você, Ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Versículo 1 do capítulo 21. Eu vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E então eu ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles, eles serão seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque todas as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. O princípio, Deus disse: faça-se a luz, e a luz. E o final, Ele é o princípio, Ele é o final. Ele é o primeiro, Ele é o último. Coitado do ímpio, que o Salmo disse, ele desaparecerá, mas o justo florirá, mas o justo herdará a terra, céus novos e terra nova. Nós vemos, a palavra de Deus vai mostrar que o Senhor veio acompanhando o seu povo. Nós vamos ver toda a caminhada que Deus faz. Lá a partir de Abraão, Deus diz: sai da sua terra, eu tenho uma terra prometida, eu tenho um lugar onde corre leite e mel. E Abraão sai. Abraão não tinha GPS, Abraão não tinha escritura de terra, Abraão era um nômade, Abraão era um estrangeiro que confiou em Deus, um estrangeiro que confiou na palavra, na promessa de uma terra e de uma descendência. Inclusive Deus diz para Abraão, lá pelo capítulo 16 e 17 do Gênesis, que até reis sairiam da descendência de Abraão. E Abraão sai confiando, Abraão sai acreditando na promessa, Abraão sai dando passos na fé. E nós precisamos adentrar verdadeiramente esse ano dando esses passos. E nós vamos vendo toda a caminhada. Vamos lá, vem Isaac, vem Jacó, os 12 filhos, vem José do Egito. O povo é salvo lá no Egito, depois morre Ramsés, o rei lá, o faraó. O outro que veio não sabia de tudo que eles tinham vivido e escraviza o povo. E coloca o povo na escravidão. E aí entra Deus, que vai intervir na realidade do ser humano. Diga para quem está do seu lado: Deus intervém na realidade do ser humano, na sua vida. Deus se compadece de mim e de você. Veja, Êxodo 3, 7. Falar em Êxodo, vale a pena ver o filme que está no cinema, viu? Eu já assisti. Não é igual Noé não, Noé era uma praga. Deus me livre. Quem viu Noé saiu com raiva de Deus. Noé querendo matar os netos dele, um desespero sombrio. Não tem nada a ver com Noé da Bíblia. Mas esse Êxodo está um pouquinho próximo, é bem legal. Mas é claro, entenda que é uma ficção, é um cinema, é Hollywood, entenda.
Mas é legal, é bem bacana. Eu assisti semana passada. Muito interessante. Vou contar o filme pra você. Eu achei espetacular Deus ser uma criança. Que interessante o cara que fez o filme ver na pureza da criança. Como que a criança pode verdadeiramente expressar essa beleza, essa pureza, essa ingenuidade, essa santidade de Deus. E ele até fazia carinha de mal na hora que mandava as pragas para o Egito, mas nem a carinha de mal dele fazia medo de ninguém. Mas é interessante ver. Êxodos 3:7. Eu vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi o grito de aflição diante dos opressores. E eu tomei conhecimento dos seus sofrimentos. Ele está falando com Moisés na sarça ardente. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios. Veja, um Deus que desce para libertar o seu povo. Um Deus que não é indiferente. Muitas vezes nós vivemos experiências na nossa vida espiritual. Experiência de noite escura, de deserto. E que a gente pensa que Deus ficou mudo, que Ele não com a gente, que Ele não está trabalhando na nossa vida. Mas Deus está dizendo: eu vi a opressão, eu vi o sofrimento do meu povo e eu desci para libertá-los. Porque é um Deus que sente conosco, é um Deus que se compadece de nós, é um Deus que sabe das nossas lutas e quer nos abençoar. É um Deus que sabe que nós estamos num mundo complicado, complexo, dominado por tantas realidades. Um mundo onde essa dimensão do combate espiritual tem crescido absurdamente. E aquilo que lá em Mateus 24, versículo 12, Jesus vai dizer: o mal crescerá tanto na face da terra, que o amor de muitos se arrefecerá. Está lá no sermão escatológico. Jesus já dizia que o mal cresceria. Mas você viu qual é a sorte do justo? Você viu qual é a sorte do justo? Uma terra, uma vida além dessa vida, uma vida eterna. E Deus foi conduzindo, meus irmãos. Deus foi caminhando com o seu povo. Deus foi cuidando desse povo. Deus foi direcionando esse povo para o bem, para a salvação, para a felicidade. E você vai ler depois do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros da Bíblia chama Pentateuco, escritos por Moisés, segundo algumas tradições. Mas vem Josué, e depois vem Juízes, e você vai vendo Deus que fala para Josué: você é forte e corajoso, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido, aonde a planta dos teus pés pisar, eu estarei com você. E você vai ver, se você ler os 24 capítulos do livro de Josué, você vai ver Deus que vai à frente daquele povo e vai dando a vitória para aquele povo, vai fazendo com que aquele povo perceba, entenda que Ele caminha com eles lá naquele deserto, naquela terra, porque Ele quer dar a terra que corre leite e mel para eles. E eu estou fazendo o estudo bíblico agora, nesse período, no livro dos Juízes. E a gente vai ver depois lá de Josué, nós vamos ver Deus enviando homens e mulheres para guiar o povo, porque o povo, olha aqui para mim, coloca a mão na cabeça, o povo é meio débil. Diga para ele: nós somos meio demente. A gente sabe da verdade, a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente sabe aonde a gente tem que ir. E passa os dias. Diga para esse irmão: passa os dias, cutuca ele aí com esse braço. Passa os dias. E a gente passou o ano novo na canção nova. Foi bacana demais. Passou o mês de fevereiro. Chegou o carnaval, vai todo mundo atrás do trio elétrico. E esquece. Eu dei o exemplo do trio elétrico para brincar, mas
a gente esquece, e esse povo esquecia os favores de Deus, adorava os ídolos, e Deus ia lá, tirava a glória dele, deixava o povo quebrar a cara. Eles ficavam na escravidão 40 anos, 30 anos, 18 anos, e sofria. Aí o povo se arrependia e falava para Deus: socorre-nos, ó Deus. Aí Deus ia lá e mandava um juiz. Aí ontem eu estava fazendo um estudo bíblico no capítulo 10, abre aí, do livro do Juízes. Capítulo 10 do livro dos Juízes, versículo 6. Deus aqui já tinha enviado Gideão, Deus aqui já tinha enviado Débora, Deus aqui já tinha enviado tanto juiz, e esse povo voltava a fazer o que era errado. Olha aqui o versículo 6. Os filhos de Israel fizeram de novo mal aos olhos do Senhor, servindo os Baal e os Astarote, os falsos deuses dos amonitas, dos filisteus, abandonaram o culto ao Senhor. E a cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-os nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Estes últimos oprimiram e esmagaram os israelitas naquele ano, e a opressão estendeu-se por 18 anos. Gente, não é 18 dias não. É 18 anos de opressão, de humilhação, de escravidão, de escárnio. 18 anos sobre os israelitas de além Jordão, na terra dos amorreus, em Galaade. Os amonitas, tendo passado o Jordão, combateram contra Judá, Benjamim e a tribo de Efraim, e Israel viu-se numa extrema aflição. Por culpa de quem eles estavam passando por isso? De Deus? Não. Olha bem para a sua vida. Aplique isso aqui para a sua vida. Espiritualmente, olhe-se, perceba-se. Eles fizeram a opção de abandonar a Deus, eles fizeram a opção de desobedecer a Deus, eles fizeram a opção de adorar falsos deuses. E continua. Os israelitas clamaram ao Senhor dizendo, eu fico pensando assim, né? Eles devem ter dito, vamos enganar Deus de novo. Ele tem um coração mole, é só a gente dizer socorro, e ele logo vem. Mas levaram na cabeça. Presta atenção. Os israelitas clamaram ao Senhor dizendo, pecamos contra vós, abandonando o nosso Deus e servindo aos Baals. O Senhor respondeu-lhes, jogou na cara, olha só. Porventura, eu não vos tenho livrado dos egípcios. Ou melhor, deixa eu ler direito aqui. Porventura, não vos tenho eu livrado dos egípcios. Vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Ah, sim. Eles devem ter dito assim, foi o Senhor mesmo. Vou falar uma palavra feia, desculpa, pai. Nós estava ferrado. E o Senhor veio e nos livrou dos egípcios, abriu até o mar. E o nosso povo passou a pé enxuto. O Senhor deu a vitória a Gideão. Tinha um exército que era igual a areia do mar. E com 300 homens, o Senhor deu a vitória a nós. Eles devem ter ficado pensando. Aí Deus continua no versículo 12. E quando os sidônios, os amalecitas e Maom vos oprimiam, e vós clamastes a mim, não vos libertei? Versículo 13. Vós, porém, me abandonaste de novo para servir a outros deuses. Por isso eu não mais vos livrarei. Olha, que sacudida, hein? Ah, se Deus fizesse isso com a gente.
Mas vai dizer o salmista: ó Senhor, se o Senhor levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? E continua. 14. Ide e invocai. Aí Deus manda eles. Ué, vocês não estão passando problema? Eu queria colocar minha linguagem aqui. Vocês não me traíram, seus sem vergonha? Agora estão querendo a minha ajuda? Vai atrás dos deuses Baals que vocês adoraram. Ide, invocai os deuses que vocês escolheram. Eles que vos livrem da vossa angústia. Eles não são bons? O Baal não dá fecundidade? O outro não dá chuva? Vai atrás deles. Manda eles tirar a angústia do coração de vocês. Vai para a praia fazer oferenda para Iemanjá. Vai acender vela para Preto Velho, rapaz. Ele não arruma a sua vida, agora você está vindo atrás de mim? Estou atualizando. Eu estou atualizando a linguagem de Deus. Vai tomar uma cachaçinha. Agora você está recorrendo a mim? Pera aí, você está achando que eu sou algum trouxa? Essa é a minha linguagem. Estou só atualizando. Os israelitas disseram ao Senhor: pecamos, tratai-nos como melhor vos parecer, somente livrai-nos hoje. Estavam desesperados. Versículo 16, aqui está o ponto principal, tanto para mim quanto para você nesse ano de 2015. Olha aqui para mim. Esse versículo 16 está o ponto principal para o nosso ano ser verdadeiramente abençoado. Para verdadeiramente o Senhor vir em socorro das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas provações, das nossas tribulações, de nós percebermos aquilo que o salmista no Salmo 36 nos trouxe como revelação. Versículo 16: tiraram então do meio deles os deuses estranhos, jogaram fora, quebraram tudo aquilo que não era do Senhor. Eu preciso perguntar para você: o que você precisa chegar lá na sua casa e dar um basta? Se for preciso você tirar o computador de dentro do seu quarto, você que é viciado na pornografia, não se engane que você vai se libertar com aquilo lá no seu quarto, com o celular tendo acesso a sites pornográficos, que você não vai. É hora de você acabar com essa história. Você, seu bebum, seu cachaceiro, é hora de você dizer basta, joga fora aquela bebida que está lá na sua casa. Não fique enganando a Deus. Você que tem revista escondida, você que está desviando dinheiro, você que está com relação antes do casamento com a sua namorada, não engane a Deus. Você sabe o que é certo. Estou gritando para destapar o seu ouvido mesmo. E se ficar com raiva eu grito mais, hein? O que você precisa? Qual é o Deus que você precisa se desfazer? Porque, meus irmãos, vamos sair da ilusão. Deus não abençoa quem está com o coração dividido, quem está servindo a ídolos. Deus não abençoa aquele que pelo menos não quer lutar. Ai, padre, credo, como é que Deus vai abençoar a iniquidade, meu filho? Ele não é Deus. Se ele abençoar o erro, ai, padre, abençoa nós, porque mas como é que você está vivendo? Lá em Lorena, que eu celebro a missa toda quinta-feira, aí vem os casais. Ai, padre, a gente está querendo começar a namorar. Você pode abençoar o nosso namoro? Sem castidade? Se não for, meu irmão, eu não abençoo iniquidade. Não abençoo iniquidade. Não abençoe iniquidade. A palavra de Deus está dizendo: não pecarás contra a castidade, não cometerás adultério. Você pensa que servir a Deus é mole? Rapadura é mole, é doce, mas não é mole não. É exigente, meus queridos.
Deus é maravilhoso, é tremendo. Eu sirvo um Deus que cada dia Ele me maravilha, que cada dia eu me apaixono mais por Ele. Mas eu preciso honrar a esse Deus. Não dá para a gente enganar, celebrar e tal, e que bacana, passamos na missa, foi tudo maravilhoso e a nossa vidinha continua a mesma. Ou eu mudo, ou eu não consigo tocar e ser tocado naquele que me ama loucamente, que por mim nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Eu preciso dizer para você, esses dias eu estava, não vou falar o nome não vou falar meio bendita não, porque senão me dá processo na Canção Nova, não dá processo no padre. Se fosse no padre, o padre não tem medo de processo. Mas eu não quero prejudicar a Canção Nova. Mas eu estava assistindo um programa de televisão, daí a pouco apareceu uma cena. O meu casamento estava em crise. E nós restauramos o nosso casamento vivendo swing. É a próxima novela, o próximo seriado. Só para você entender. O swing salvou o nosso matrimônio. Só fizeram a chamada. Sabe o que é swing? É troca de casal. Para as minhas vovós que estão aqui que não sabem. Mas as vovós estão bem formadas, estão conectadas na internet. Swing é troca de casal. Troca de casal. Uma propaganda num horário nobre de uma grande televisão, dizendo um lindo testemunho. Não foi Jesus que salvou o matrimônio. Foi o swing. E como é que você ainda fica deixando esse esgoto entrar dentro da sua casa? Isso que eu não entendo. Esse lixo. É lixo, e é lixo tóxico. E é lixo que mata. E que mata muitos casamentos, que mata muitos jovens. Que destrói vidas. Para você ver aonde está chegando. Antigamente fizeram a propaganda porque queriam aprovar o divórcio. Se você for ler a biografia de 2 novelistas, que eu não vou também citar o nome, eu queria poder falar tudo. Mas eu não posso citar nomes. Mas se você for ler, eles vão dizer: nós trabalhamos em todas as novelas que nós escrevemos a questão do divórcio, porque não era aprovado no Brasil e nós queríamos que fosse aprovado. E aí vem um monte de coisas. Toda vez coloca uma situação de aborto, coloca os casais homoafetivos que vivem maravilhosamente. Nossa, em 2014 teve o primeiro beijo gay na televisão. Que vantagem! É isso, gente. É isso que o mundo está oferecendo para nós. Eu volto a dizer, como semana passada eu disse, num acampamento que eu estava pregando, eu não estou pregando contra pessoas, eu estou pregando contra o mistério da iniquidade que está institucionalizado. Ele está virando lei no Senado, no Congresso, ele está entrando dentro da nossa casa por esses meios de comunicação, através de músicas que a gente acha até bonitinhas as nossas crianças ficar dançando. Vai ver o conteúdo da música, vai ver o conteúdo do desenho animado que o seu filho está assistindo. Veja qual é a cultura que eles estão querendo transmitir e toma cuidado, porque talvez até o final do ano uma baita de uma destruição atinja você por causa dessa maldição. Estou sendo muito sincero, porque eu tenho vocês como meus filhos espirituais. E o pai ensina para os filhos aquilo que é a verdade. O pai quer o melhor para os seus filhos. O pai sabe. Dá uma cutucada nesse irmão aí que está do seu lado. Diga para ele: aguenta firme. Dá uma sacudida nele aí. Diga para ele: aguenta firme. Porque o negócio vai apertar. Cada vez mais.
Diga para ele, cada vez mais. Vai ser um grande desafio ser cristão. E diga para esse irmão, eu quero. Junto com você. Diga para ele, é nós. Eu quero, junto com você, testemunhar lá fora que Jesus Cristo é o Senhor. E que Ele tem a salvação para os iníquos se eles se arrependerem dos pecados. Vou dizer de novo. Dá uma cutucada nessa benção que está aí, diga. E eu vou dizer de novo. Ele tem a salvação para os iníquos que se arrependerem dos seus pecados. E dá um sorriso para esse irmão e diga, os iníquos só não se converteram ainda, porque nós ainda não tivemos coragem de ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. Cristãos de verdade, com coluna vertebral, inteiros, que dizem sim à castidade, que dizem sim à vida, que dizem sim à família, que dizem sim aos mandamentos de Deus. Eu posso ver um mundo transformado o dia que eu e você formos os cristãos que Deus quer que verdadeiramente nós sejamos. Mas é preciso ser, é preciso quebrar o ídolo, é preciso destruir aquilo que não é de Deus, é preciso arrancar os penduricalhos, é preciso acabar com a idolatria. Os amonitas juntaram-se e acamparam em Galaade, continuando. Enquanto os israelitas faziam o mesmo em Masfa, o povo e os chefes de Galaade diziam uns para os outros: quem começará a pelejar contra os amonitas? Esse será o chefe de todo o povo, porque Deus se compadeceu de Israel. E Deus está se compadecendo de nós, se verdadeiramente nós nos arrependermos dos nossos pecados. Eu gosto tanto de um texto da primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 9, quando João vai dizer: se reconhecermos que somos pecadores, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual, meus queridos amigos, filhos, irmãos, sabe qual é o nosso mal? A gente sempre fala assim: eu sei que é desse jeito, mas Deus sabe que eu sou fraco e que eu não vou dar conta. Pronto, você entregou o passaporte na mão do diabo. Eu não vou dar conta, Deus sabe. Se Deus pediu é porque Ele sabe que você vai dar conta, porque Deus não vai pedir nada de nós que nós não sejamos capazes de viver. Nunca! Se Deus pediu, Ele sabe, porque você vai dar conta com a graça dEle, você vai dar conta com a sua amizade com Ele, com a sua busca, com a sua confissão frequente, você vai dar conta fazendo jejum, jejuando a pão e água. Se você não... Vou ensinar como é que é o jejum a pão e água. Você quer vencer a carne? Quer vencer o diabo? Quer vencer o esgoto? Jejue. Quarta e sexta. O que é jejuar pão e água? Não é de tão... Ontem eu estava orando com um irmão, um amigo meu lá nos Estados Unidos. Ele é competidor e está lá competindo. E ele mandou uma mensagem para mim: padre, a gente podia rezar um pouquinho juntos? Aí ele me chamou lá no negócio que chama FaceTime, que vê, né? Uma videoconferência. E ele estava jejuando 2 dias para começar as competições. E nós oramos. Aí ele falou: padre, eu estou com uma dor de cabeça. Eu falei assim: faça jejum a pão e água. Quando você sente pão, você come um pedacinho. Ou melhor, quando você sente fome, você come um pedacinho de pão. Não é comer pão e beber água, que você vai dar dor de cabeça, que vai fermentar o negócio, né? Por favor. Você está com fome, você come um pedacinho de pão. Não é um pão francês inteiro, né? Um pedacinho de pão. Vai dar uma enganadinha. Sentiu sede, você vai lá e toma água. E você fica durante o dia. Na verdade eu faço 24 horas. Porque Nossa Senhora em Medjugorje ensinou 24 horas. Então, eu janto e só vou jantar no outro dia. Então,
eu faço a pão e água. Deu fome, vou lá como um pedacinho de pão. Deu sede, eu tomo água. Mas eu estou educando o meu corpo. E estou oferecendo. E às vezes o dia que eu estou fazendo jejum, eu passo lá em casa, são as comidas melhores que estão na mesa. As coisas que eu mais gosto, eu falo, obrigado, Senhor. Está oferecido. Mas nós precisamos lutar com as armas espirituais para nós entendermos. Volta lá no Salmo 36, porque eu preciso terminar. Ao conhecer Deus, eu ia fazer aqui toda uma catequese com as palavras que nós ouvimos nesses tempos. Como o prólogo de João, o verbo de Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. João 3,16, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para terminar, volta lá no versículo 4. Põe as tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Vai ficando de pé. Nós somos chamados, meus irmãos, a entregar tudo para o Senhor. As delícias do nosso coração. O que te é mais caro? A minha família, meu esposo, a minha esposa, os meus filhos. Entrega a sua família para o Senhor. Entrega tudo que você tem, tudo que você faz. Entrega a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus bens, os seus talentos. Se esse Deus caminhou com Israel, esse Deus, ele caminhava de uma maneira espiritual, ele falava com os líderes. Mas completou-se o tempo. Esse Deus veio morar conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E como eu dizia na missa da virada, Mateus 28:20, estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Ele quer encaminhar a sua vida para o bem. Ele quer fazer, eu ia ler aqui, mas às vezes quando você está fazendo alguma coisa, o tempo não está fazendo nada, o tempo demora para passar. Você está pregando, passa rápido. Eu trouxe um livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Eu ia ler sobre o sofrimento do mal e do ímpio e do justo, mas não deu tempo. Depois Deus vai completar. Mas o que eu quis dizer para você? Nós precisamos ter uma reação. Nós precisamos sair dessa mística mentirosa de virada de ano, que só virou ano e mudou. Não mudou, mudou o calendário. O que precisa mudar sou eu. O que eu preciso ser melhor nesse ano. E ser melhor significa entregar tudo na mão de Deus. Ser melhor significa confiar tudo a Deus. Ser melhor é acreditar que ao entregar a Deus, eu estou dizendo, eu não pego mais. É o Senhor que vai fazer acontecer no seu tempo. Entregar na mão de Deus é saber esperar a hora dele e não a nossa. Entregar na mão de Deus é acreditar naquilo que eu disse para vocês. Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ergue os seus braços lá no alto. Eu quero ler de novo para você, enquanto você eleva os seus braços. 36, capítulo 36, os Salmos 36. Põe as tuas delícias no Senhor, os desejos do teu coração atenderá. Vai aí, ergue os braços e coloca as tuas delícias. Coloca tudo aquilo que é caro a você.
diante do Senhor, entrega agora para Deus. Talvez você não tenha feito isso ainda, mas diga para Ele: eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha saúde, eu entrego, Senhor Deus, todo o meu ser físico, emocional, psicológico, espiritual. Eu entrego a minha caminhada na igreja, eu entrego o meu desejo de ser fiel, eu entrego, Senhor Deus, a minha vontade de corresponder com o seu chamado. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco tudo o que eu sou, eu coloco o meu caráter, eu coloco a minha sexualidade, eu coloco a minha afetividade, eu coloco a minha vocação, o meu ministério sacerdotal nas tuas mãos. Eu entrego agora todo o meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu olhar, o meu sentir, o meu agir. Entrega agora as tuas delícias ao Senhor. Entrega agora a sua família. Ergue os seus braços. Entrega agora a sua família ao Senhor. E diga para Deus: Senhor, até agora eu lutei, eu quis mudar, eu quis fazer, mas eu estou entregando em tuas mãos. Cuida da minha família, cuida da minha casa, da minha mãe, da minha irmã, Senhor, do meu cunhado, dos meus sobrinhos, do Túlio, da Luíse. Eu entrego nas tuas mãos a minha família, mas entrego toda a minha linda e grande família Canção Nova, que são os meus irmãos consagrados, mas também que é esse povo que está aqui em casa, que fazem parte dessa família, que são sócios, que se comprometem conosco, que amam essa obra, que oram por essa obra. Eu entrego a minha família nas tuas mãos. Eu entrego o meu trabalho nesse ano de 2015. Talvez você esteja desempregado, mas profetiza agora: eu entrego e consagro o meu trabalho. E tenha fé que Deus está escutando o seu clamor nessa hora, que você está consagrando o seu trabalho a Deus. Aquilo que você faz no seu escritório, na empresa, você que é dona de casa, entrega para Deus nesse momento. Acredita, entrega tudo, entrega nas mãos do Senhor os seus talentos, entrega os seus bens, é promessa do Senhor. Entrega tudo que você tem, o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta. Talvez você não tenha nem bicicleta e anda de chinelo, mas entrega tudo que você tem nas mãos de Deus. A Ele pertence a nossa vida. Nós queremos entregar tudo, porque é promessa do Senhor. É promessa do Senhor para nós. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Os desejos do teu coração atenderá. Diga agora que você confia no Senhor. Diga bem forte: eu confio em Ti. O meu futuro está nas Tuas mãos. Eu espero no Senhor, e eu sei que o Senhor agirá. Segura na mão de quem está do seu lado. Pergunta para ele: você entregou? Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.